Meus amores, primeira coisa, bom dia de novo, né? A aula passada eu estava começando a aula de termoquímica, certo? Aonde eu falei que o calor, né, ele flui do corpo quente para o corpo frio. Quando a gente falou isso, né, nós estávamos falando de termoquímica aqui de uma maneira bem tranquila. Aí eu falei que, né, o conteúdo energético dos reagentes chama entalpia dos reagentes e o conteúdo energético dos produtos chama entalpia dos produtos, né? E se eu faço a diferença dessas entalpias, eu tenho ΔH, que esse ΔH nada mais é do que o calor liberado ou o calor absorvido em uma reação química, né? Então, eu, menino Gabi, né, eu expliquei que reagentes é meu sistema inicial, onde eu tenho a entalpia dos reagentes, e meus produtos, né, eu tenho a entalpia final, né, que é o meu sistema final. Bom, e quando eu tenho reagente formando produto, eu vou ter uma variação de entalpia, né? E eu falei isso na outra aula, beleza. E aí eu expliquei que são fenômenos exotérmicos, né? São reações que liberam calor, são reações que liberam calor para o ambiente. Então, todo o ambiente, todo o meio, toda a vizinhança esquenta, né? Sempre lembrando que fenômeno exotérmico, né? Eu expliquei isso já, são reações que a entalpia dos reagentes, se você pegar aqui, né? A entalpia dos reagentes, né? Ela vai ser maior que a entalpia dos produtos, né? E aí eu expliquei que eu tenho três maneiras de escrever uma reação exotérmica e seria de mais importante para você que vai fazer o vestibular entender essas três maneiras, né? Então eu posso colocar o calor liberado do lado dos produtos com sinal positivo, eu posso colocar o calor liberado do lado dos reagentes com sinal negativo e eu posso colocar na forma de ΔH sempre com sinal negativo, né? Então eu expliquei isso aula passada. Bom, aí eu mandei para vocês, né, um vídeo explicando fenômenos endotérmicos, né? Os fenômenos endotérmicos, eles são um pouco mais, assim, capciosos para que vocês entendam, né? Porque, às vezes, vocês ficam, né, pensando, mas como assim fica frio se entra calor, né? Você tem que entender que o calor que entra, né, os reagentes, né, isso é uma coisa extremamente importante, né? Quando os reagentes absorvem este calor, isso é uma coisa que vocês têm que ter noção, não é que eles vão ficar quentes, eles vão usar esse calor para formar os produtos, né? Para formar os produtos. Lembrando bem que eu estou dando só uma breve revisão, tá? Uma breve revisão do que tudo já foi falado. Então, na aula que eu mandei para vocês hoje, né, eu falei isso, que na reação endotérmica funciona assim. Por exemplo, o H2 e o I2, eles não têm energia suficiente para dar prosseguimento a esta reação. Então, eles absorvem calor do meio. Então, o calor do meio entra e eles usam esse calor, eles usam, não é que eles vão ficar quentes, eles usam essa energia para montar os produtos. Isso é uma coisa extremamente importante, né, que você tem que ter noção. Falado isso, você tem que entender, então, que o produto formado, ele vai ter a energia que estava nos reagentes, mais a energia que os reagentes absorveram. Então, você entende que a entalpia dos produtos, né, ela é maior que a entalpia dos reagentes. Foi isso que eu expliquei na aula gravada para vocês, com detalhes, né, maravilhosos. E aí o que acontece, né? Eu tenho três maneiras de você escrever, né, uma reação endotérmica. Eu tenho três maneiras, né? Eu posso colocar o calor absorvido do lado dos reagentes, tá? Agora, se eu pegar o calor absorvido e colocar do lado dos produtos, ele fica com sinal negativo. Ah, mas sinal negativo é para exo. Não pode fazer essa confusão, tá? Se você voltar aqui os meus slides, né, você vê que exotérmica assume sinal negativo quando o calor liberado fica do lado dos reagentes. Ou assume valor negativo quando eu escrevo na forma de ΔH. Agora, na reação endotérmica, o calor absorvido, ele fica com sinal positivo do lado dos reagentes, só que ele fica com valor negativo do lado dos produtos e sinal positivo quando ele está junto com o ΔH. Isso aqui é muito simples você entender, né? ΔH, você sabe que é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, correto? Como os produtos numa reação endotérmica têm maior valor, né? Tem maior entalpia, eu tenho um número grande aqui. E aqui eu tenho um número pequeno, né? Então, se você faz um número grande, por exemplo, 1000, né?
menos 100, isso dá quanto? Ah, dá 900, dá positivo. Então, um exemplo, né? Um exemplo qualquer. Então, o ΔH sempre de uma reação endotérmica vai ser positivo. Então, aqui eu mostro, né, 3 maneiras de escrever uma reação endotérmica, né? O calor absorvido do lado dos reagentes. Quando o calor absorvido passa para o lado dos produtos, ele fica com sinal negativo. E o ΔH sempre vai ficar com sinal positivo, tá? Isso é uma reação endo, a reação que absorve calor. Isso é uma breve revisão da aula que eu dei hoje, tá bom? E aí eu mostro os gráficos, né? Sempre que você tem uma reação exo, você entende que os reagentes, eles têm maior entalpia do que os produtos, então por isso que eles ficam em cima, tá bom? Ô, Gabi, mas eu lembro de um outro gráfico. Nós vamos estudar esses outros gráficos quando eu der cinética. Calma, 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 tá bom? E reação endotérmica, quem fica em cima são os produtos. Reparem bem na diferença, né? Porque, olhem só, produto em cima, reagente embaixo. Endotérmica. Por quê? Produto tem maior entalpia. Se eu voltar na exotérmica, né? Se eu voltar aqui na exotérmica, quem estava em cima eram os reagentes, porque ele tem maior entalpia do que os produtos. Então, reparem nas diferenças, tá bom? E quando a gente fala, né? Isso é muito importante, né? De mudanças de estados físicos, né? Mudanças de estados físicos, meus amores, são fenômenos, né? São fenômenos físicos. Isso é uma coisa muito importante, né? São fenômenos, olha só, fenômenos físicos. E eu posso também classificar fenômenos físicos em endo e exo. Tudo bem que vai ter umas diferencinhas, né? Das reações químicas, tudo bem. Mas, a princípio, eu posso falar em endo e exo tranquilamente, porque absorve energia ou libera energia. Você fala, professor, eu não entendi. Eu peguei aqui, ó, gás, líquido, que eu abreviei, e sólido, que eu abreviei. Vamos pegar uma substância qualquer, né? A gente pega sempre a água. Por que sempre a água, né, meus amores? Porque é uma substância que está aí no nosso cotidiano, né? Bom, se eu pegar água sólida, né? Se eu pegar água sólida, o que acontece, né? Eu vou fazer o seguinte, se eu pegar água sólida, né? Da água sólida, isso é uma coisa importante, da água sólida para água líquida, né? Da água sólida para água líquida, né? Eu tenho a fusão. E isso é um processo endotérmico. Por que isso é um processo endotérmico, gente? Isso é uma coisa muito fantástica. É um processo endotérmico porque a água sólida, né? Ela tem pouca energia, quando ela vai passar para o líquido, tem uma maior energia. Então, ela tem que absorver energia do ambiente, absorver calor do ambiente. Né? Ah, mas aí a água fica mais quente. E quando você disse uma reação absorve, ela não fica quente. Tá, mas você tem que separar reação química de fenômeno físico, né? Reação química são substâncias dando origem a novas substâncias. Aqui, o fenômeno físico é a água virando água, ou seja, não mudou a água no começo e a água no fim. Então, a água ela aumenta a sua energia cinética, ela aumenta e ela se transforma em líquido, então é endotérmico. O mesmo princípio é do líquido para o gás, né? A vaporização também é endotérmico. O líquido tem um grau de agitação, né? O líquido tem um grau de agitação, o gás tem um grau de agitação muito maior, então ela tem que absorver energia para se transformar em gás. Liguem, por favor, o por favor. E aí, meus amores, nesse exato momento, né, a volta, né, do gás para o líquido, né, é a liquefação. O gás está com muita energia, né, o gás tem muita energia, e o líquido tem menor, né? Então o gás ele tem um grau, uma energia cinética, um grau de agitação maior, o líquido um pouco menor. Então ele libera energia, é um processo exotérmico, certo? É um processo exotérmico. Bom, e do líquido para o sólido, né, que chama solidificação, eu também aí vou ter um processo exotérmico, que é a solidificação. E aí eu falei de sublimação e ressublimação, que eu também posso classificar em endo e exo, né? Pelo mesmo princípio, o sólido tem um grau de agitação muito grande, o sólido tem um grau de agitação muito pequeno, né? O sólido tem um grau de agitação pequeno, praticamente as partículas estão paradas, elas estão vibrando entre si. E o gás tem um grau de agitação muito maior, então o sólido absorve energia, então é um processo endotérmico. E o contrário seria um processo exotérmico. Bom, falado isso, né? Dito isso, né? Eu expliquei também que tem algumas coisas que influenciam o valor do ΔH.
Quais coisas são essas, né? Por exemplo, a variedade alotrópica. Por mais que eu tenha aqui, por exemplo, grafite e diamante feito do mesmo átomo, né? São variedades alotrópicas feitas do elemento carbono. O grafite, que o certo é falar grafitar, é diferente do diamante. Então, consequentemente, quando eles reagem, tem reações exatamente iguais, mas a quantidade de energia liberada são diferentes, né, nesse caso. Então, sempre que eu pegar variedades alotrópicas, eles vão ter energias diferentes, porque são substâncias diferentes. Isso tem que ser uma coisa lógica para todo mundo. Então, se eu pegar o O2 e o O3, eles vão ter energias diferentes. Isso é importante, tá? E aí eu falei dos estados físicos, né? Esse aqui é muito engraçado, o pessoal às vezes apanha um pouco para entender. Se você entender, olhar aqui, ó, eu tenho H2 e O2 formando água em ambas as reações, certo? Você fala, certo, beleza. Só que olha o detalhe, aqui eu formo água líquida, aqui eu formo água gasosa. Quando eu formei água gasosa, eu reparo que libera menos energia para o ambiente. Por quê? A água gasosa, ela tem mais energia do que a água líquida. Então, se a água gasosa tem mais energia, ela retém para si mais energia, sobra menos calor para liberar para o ambiente nessa reação. Já a água líquida, ela retém para si um conteúdo menor de energia. Então, sobra maior energia para ser liberado para o ambiente. Isso só mostra que substâncias iguais, exatamente iguais, com estados físicos diferentes, eu tenho energias diferentes. É isso que você tem que entender. Isso é uma coisa extremamente importante de você entender. Tanto é que na lei de Hess, né, que vocês devem lembrar, você só pode cortar substâncias iguais em lados opostos nos mesmos estados físicos, certo? Senão eu não posso cortar. A gente vai ver isso daqui a pouco. E, no fim, eu falei que o calor absorvido ou liberado trata-se de uma propriedade extensiva da matéria. O que eu quis dizer com isso é que depende das quantidades participantes, né? Então, por exemplo, se eu pegar esta reação que eu dei como exemplo no começo, né? H2 mais I2 dando HI absorvendo 12,4. Moçada, se eu dobrar, né? Se eu dobrar a quantidade de H2, consequentemente, eu tenho que dobrar a quantidade de I2. Isso é uma coisa lógica. E assim, dobrará a quantidade formada de HI. Vocês concordam comigo? Só que, o que acontece? Se eu dobrei todo mundo, dobra o valor absorvido. Então, aqui vai ficar 24,8 quilocalorias. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu mexer nas quantidades de reagentes e produtos, se eu aumentar aqui, aumenta esse valor na mesma proporção. Se eu diminuo, diminui esse valor na mesma proporção. Então, se uma reação libera 100 quilocalorias e eu triplicar os reagentes, vai começar a liberar 300 quilocalorias. Então, o calor absorvido ou calor liberado, sim, ele depende das quantidades dos participantes. Por isso que muitos exercícios vão trazer como sendo uma propriedade extensiva da matéria. Significa propriedade extensiva, significa que depende das quantidades. Bom, nesse exato instante, Gabiruzinho, eu fiz um breve resumo para vocês. Eu fiz um breve resumo para vocês da aula que eu enviei, certo? Eu fiz um breve resumo. Eu fiz um resumo bem rápido, tudo bem, né, que não é tão rápido assim, mas eu fiz um breve resumo. E agora, gente linda, eu quero fazer com vocês os exercícios. Então, não é que eu corri com a matéria, eu não corri. Eu fiz um resumo, porque eu mandei essa aula, tudo isso explicadinho, com detalhes, e usando esses mesmos slides que eu expliquei agora, para que todo mundo conseguisse aí, né, ver o todo, né? Então, agora, feito isso, eu queria que todos vocês, por favor, né, por favor, abrissem a apostila 1. Eu estou terminando a apostila 1, né, gente? Vocês já devem ter recebido a 2, né? Eu estou terminando a apostila 1. A apostila 1 aí de vocês, a apostila 1, eu gostaria demais, né? Estou até escrevendo aqui, enquanto eu escrevo, você pega a sua apostila para que nós possamos fazer os exercícios. Apostila 1, eu quero fazer os exercícios da página 110 e 111 com vocês, né? Isso daqui é o módulo 9. Hoje a gente termina o módulo 9. Semana que vem eu consigo dar o módulo 10 e a gente já acaba a apostila 1 entrando na 2, né? Então a gente está super tranquilo com a programação, né? E não precisam se preocupar, né?
Ou seja, a gente está dando conta de tudo, está muito, muito, muito bom. Então, eu queria fazer com vocês o exercício 1, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma bruta faculdade, uma faculdade maravilhosa. Eu queria fazer com vocês, tá bom? Todo mundo aí pegou a apostila 1, né, e a gente vai começar ela agora, tá combinado? A gente vai começar ela agora. Então, a gente vai fazer assim, ó. Ao se dissolver, né, uma determinada quantidade de cloreto de amônio, olha só, ao se dissolver uma determinada quantidade de cloreto de amônio em água, e ele dá aqui a temperatura da água, né? Dá a temperatura da água aqui, 25 graus Celsius. Obteve-se uma solução cuja temperatura foi de 15 graus Celsius, combinado? Então, ele falou para você, né, que a solução foi de 15 graus Celsius. E ele fala assim, ó, a transformação descrita, a dissolução do sal caracteriza um processo do tipo, né? Vamos começar a pensar, né? Vamos começar a pensar. Gente linda, imagine, né, que eu tenho um recipiente, né? Eu faço aquela brincadeira sem graça, eu tenho um balde, né? Então, imagina um balde aqui cheio de água, né? Imagina um balde cheio de água, certo? Um balde cheio de água. E essa água está a 25 graus Celsius, combinado? Eu venho aqui e adiciono aqui dentro, né? Coloco aqui dentro do meu balde com água NH4Cl. Ô, Gabiru, mas eu não ia saber a fórmula, né? Pelo amor de Deus, tudo bem, né? No terceiro colegial é interessante a gente já começar a entender as fórmulas, né? Porém, gente, dá para resolver sem fazer com as fórmulas, eu vou explicar, mas só para você entender o que está acontecendo. Quando eu jogo cloreto de amônio aqui dentro, né? O que acontece, né? Né? Se eu segurar esse balde, né, com minhas mãos, né, eu vejo que aqui dentro eu vou ter a minha solução. Eu vou ter aqui a minha solução. Só que a minha solução, ela vai estar a 15 graus Celsius. Eu sinto um resfriamento. Falo, opa, isso aqui ficou mais frio, né? Isso aqui ficou mais frio. O que aconteceu, né? O NH4, olha só, o NH4Cl, né? O NH4Cl sólido. Só deixa eu melhorar a letra aqui, só um segundo, por favor. Desculpa, tá muito ruim, né? O NH4Cl sólido, se eu pegar aqui, né? NH4Cl sólido, ao cair em água, ele dissocia, né? Ele vai formar NH4 mais aquoso, né? NH4 mais aquoso, mais Cl menos aquoso, certo? Esse processo fez com que a temperatura diminuísse. Então, este sal, ele absorveu o calor do meio para que ele conseguisse dissociar em água, para que ele conseguisse fazer essa sua dissolução. Então, se ele absorveu o calor do meio para que isso acontecesse, né? Ah, mas ele ficou mais quente? Não, ele absorveu a energia para que ele conseguisse ficar na forma de NH4 mais aquoso, Cl menos aquoso, para que ele conseguisse fazer isso. Então, se ele conseguiu fazer isso, absorvendo o calor do meio, como que eu sei que ele absorveu o calor do meio? Porque a temperatura diminuiu. Então, eu posso falar que esse processo é um processo que ele trata-se de um processo endotérmico. Então, eu ficarei com a letra E de ervilhinha, tá? Porque eu vi. Ah, Gabi, eu resolvo esse exercício em 10 segundos. Não, tudo bem, eu também, mas eu estou tentando mostrar a vocês o porquê que é um processo endo, né? Porque eu verifiquei que a temperatura diminuiu. Então, se a temperatura do meio diminui, isso mostra a todos nós, né? Isso mostra a todos nós que aquela substância absorveu o calor. E se absorve calor, eu tenho ali um processo endotérmico. Beleza? Ô, Gabi, se eu tivesse jogado um sal, isso é um sal, né? Ele disse aí. Se eu tivesse jogado esse sal, um outro sal, e esse outro sal tivesse deixado a água quente, ou jogado uma outra substância, a água tivesse ficado quente, a minha solução. Então, seria um processo EPS, né? Que é muito claro. Por exemplo, você jogar soda cáustica em água, né? É muito perigoso, soda cáustica, lógico, né? Se você fizer isso, tem que tomar muito cuidado, isso é extremamente perigoso. Se cair na pele, queima, se cair nos olhos, você fica cego, né? Então, por isso que tome muito cuidado sempre, né? Se você jogar soda cáustica em água, você vê que a água esquenta muito, né? Eu mesmo já consegui fazer a água, aquela solução, chegar a temperaturas bem altas, né? Em laboratório, em situações todas, né, controladas, tudo bem? Bom, vamos ao exercício 2 aqui da nossa apostila.
Vamos ao exercício 2, olha só. Conseguimos colar um frasco de vidro numa tábua previamente molhada, fazendo reagir dentro do frasco fechado hidróxido de bário com tiocianato aí, né? Tiocianato não, tiocianato de amônio, conforme o desenho abaixo. Observamos que a água congela e o recipiente fica grudado. Leia atentamente as alternativas. Tem gente que olha isso e fala assim, putz, eu não sei começar, né? Primeira coisa, ó. Veja bem, essa reação acontece dentro desse recipiente. E embaixo do recipiente tem uma tábua. E a água por água? A água aqui, ó, essa água não está em contato com o recipiente interno, tá? Não está em contato. Então não tem que pensar que tem um furo, senão o texto queria dizer. Então o cara fala assim, ó, conseguimos colar um frasco de vidro com uma tábua previamente molhada, fazendo reagir dentro do frasco BaOH2 com NH4SCN, conforme o desenho. Observamos que a água congela e o recipiente fica grudado. Então quando ele fala a água congela, é essa água que está aqui embaixo. Então a gente tem que pensar assim, se essa água aqui embaixo congela, é porque esta reação ela absorve calor. Então, ela absorveu tamanho calor que as paredes do recipiente ficaram tão geladas, a tábua ficou tão gelada e a água aqui embaixo ficou tão gelada que ela chegou a congelar, né? Então, eu tenho que entender que a água congela porque a reação absorve calor, ou seja, se ela absorve calor, né, eu tenho aqui uma reação, isso é uma coisa muito importante, né? Eu tenho aqui uma reação endotérmica. Então, a primeira afirmação é verdadeira. A primeira afirmação é verdadeira, né? Aí, a segunda afirmação, ele fala assim para vocês. Ó, a segunda afirmação, ele fala assim para vocês, né? A variação de entalpia pode ser ilustrada pelo gráfico representado. Você fica olhando esse gráfico, você fala, nossa, Gabi, eu assisti sua aula, você fez revisão, você nunca apresentou um gráfico desse. Aí você fala, não estou entendendo. Veja bem, esse gráfico, ele está subindo, certo? Esse gráfico está subindo, certo? Se ele está subindo, ele mostra que a entalpia está aumentando. Então, aqui eu tenho os reagentes, aqui eu tenho os produtos. Uma reação endotérmica, os reagentes têm maior, os produtos, né? Os produtos têm maior entalpia do que os reagentes, ou seja, os reagentes têm menor entalpia do que os produtos. Então, a afirmação 2 é verdade, né? A afirmação 2 é verdade. Então, você fala, tranquilo. E aí, na número 3, sendo ΔH entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, o ΔH terá sinal positivo. Lógico, toda reação endotérmica, eu tenho ΔH com sinal positivo. E a número 4, né, era só para ver se você tinha entendido mesmo, né? Esta reação envolve liberação de energia. Você fala, não, jamais, isso está errado. Então, a número 4 está falsa. Ele continua sendo, portanto, uma reação exo? Não, gente, isso aí é uma reação endotérmica. Então, exercício 2, né, era para ver se você tinha entendido realmente o que são reações endotérmicas, tá? O gráfico aqui, ele colocou um gráfico aqui um pouco diferente, mas mostra, né, que o fim é maior do que o início, ou seja, o fim são os meus produtos, né? Sempre uma reação início é reagente, fim é produto. E aí mostra que, então, o fim tem maior entalpia, porque está mais acima dos reagentes, e isso mostra que é uma reação endo verdadeira, né? Uma reação endotérmica, verdadeiramente, os produtos têm maior entalpia do que os reagentes, né? Então, maravilha. Então, assim, eu vou ficar, né, com a resposta de letra D, de dado, tá? 1, 2 e 3, correto. Beleza? Para terminar aqui nossos exercícios, a gente poder tirar dúvidas, né? Eu queria fazer aqui com vocês o exercício 3 aqui, tá bom? Vou ler ele aqui, tranquilinho. Ele fala para você assim, ó. Exercício 3. Polícia espera resultado de perícia sobre a causa da morte de secretária. A frase é o título de uma notícia vinculada na mídia em março de 2013, em que denunciava a morte de uma mulher de 35 anos que estava fazendo uma dieta restritiva, em que ingeria apenas, né, 15 por dia, apenas 500 calorias, grifem isso, né? Então ela ingeria apenas 500 calorias. Além de tomar remédios para emagrecer, sabendo que as massas molares do hidrogênio, carbono e do oxigênio em gramas por mol variam 12 e 16. E considerando que a combustão, grifem isso, por favor, a combustão de 1 mol de glicose produz 670 quilocalorias. Então ela fala, a massa de glicose em gramas que deve ser queimada pelo organismo para produzir a energia ingerida
pela mulher citada no texto vale aproximadamente quanto? Você fala, caramba, eu não sei fazer isso, né? Bom, o que acontece? Se você pegar aqui, ó, a frase, né? Ele fala aqui, ele fala para você assim, ó. A frase do título de uma notícia, tarará, e ele fala assim que um mol de glicose, quando queima, produz 670 quilocalorias. Então, veja bem, um mol de glicose é C6H12O6, certo? Qual que é a massa de um mol de glicose? Eu tenho 6 carbonos, 6 vezes 12. Eu tenho 12 hidrogênios, 12 vezes 1. E eu tenho 6 oxigênios, 6 vezes 16. Se eu faço essa conta, isso me dá 180. Ou seja, eu posso falar que a cada 180 gramas de glicose, quando queimadas, liberam 670 quilocalorias. Você fala, certo, qual o problema? Nenhum, tá? Então, eu peguei aqui, descobri quanto que é a massa de um mol, 180 gramas, e eu traduzi essa frase. A cada 180 gramas, libera aqui 670. Ô, Gabi, mas é uma combustão, teria que ter o sinal de menos? Não, porque eu ponho o sinal de menos quando eu uso ΔH para representar. Se o texto fala produz, libera, eu posso trabalhar em módulo aqui, não tem problema. Tá. Ele fala, a massa de glicose em gramas que deve ser ingerida pelo organismo para produzir a energia ingerida pela mulher. A mulher, ela ingere apenas 500 quilocalorias. Então, se eu colocar aqui 500 quilocalorias, ela irá precisar de quantos gramas de glicose? 500 vezes 180, divididinho por 670, isso chega em 134,3 gramítias de C6H12O6. Então, ela precisa consumir aproximadamente 134 gramas de glicose para conseguir os 500 quilocalorias, né? Isso daqui, esse tipo de exercício mostra bem o final da minha aula de termoquímica, né? Que eu falei para vocês que a quantidade liberada ou a quantidade absorvida, ela depende das quantidades dos participantes, né? Então, se eu usar mais glicose, eu libero mais, se eu usar menos, eu libero menos, né? Então, assim, né, eu fico com a resposta, né, deixando claro aqui, eu fico com a resposta de letra aqui, B de bola. Então, voltando aqui rapidinho, né, só para voltar aqui rapidinho, eu vou ficar aqui com a resposta de letra B de bola. Beleza?